Então, bom dia, dando início à aula de física, aula de número 12, sobre primeira lei de Ohm e resistência elétrica. Então, vamos lá, o que é resistores? O que são os resistores elétricos? Como a gente chama, são as resistências, né, que estão em chuveiro, em torneira elétrica, em ferro de passar roupa. Então, os resistores são aqueles dispositivos que compõem circuitos elétricos diversos. A sua finalidade básica é a conversão da energia elétrica em energia térmica, né? A água, então, passa ali perto do resistor, fazendo com que ela se aqueça. Essa transformação ou conversão a gente chama de efeito Joule. Outra função dos resistores é a possibilidade de alterar a diferença de potencial, que também é a tensão, né, dada em volt, em determinada parte do circuito. Isso ocorre por conta da diminuição da corrente elétrica devido à presença do equipamento, ou seja, do resistor. Então, os símbolos que a gente usa, né, para representar os resistores são esse quadradinho e essa sanfoninha aqui, esse zigue-zague, né? Então, isso representa um resistor. Então, os resistores estão presentes na maioria dos equipamentos utilizados em nosso cotidiano, seja nos chuveiros elétricos, aquilo que eu já citei antes, tudo, com a função de fornecer calor à água, ou na composição de circuitos eletroeletrônicos. Então, os resistores, eles possuem uma resistência, né, que faz uma oposição dos elétrons. Então, os elétrons que estão ali na resistência, no condutor, né, cobre, eles vão colidir e vão fazer, então, essa conversão da energia elétrica em energia térmica. Então, a resistência elétrica é definida como a capacidade que um corpo, no caso, o resistor, né, tem de se opor à passagem da corrente elétrica. A unidade da medida da resistência no sistema internacional é o ohm, esse símbolo ômega aqui, em homenagem ao físico alemão Georg Simon Ohm, e representa a razão, volt ampere. Ou seja, a resistência, aqui ó, igual a unidade da tensão, que é U ou a DDP, né, diferença de potencial, então é o volt, e a unidade de corrente elétrica é o ampere. Quando um condutor é submetido a uma diferença de potencial, como está aqui, ó, existe uma diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Ele passa a ser percorrido por uma corrente elétrica. Lembre que sem diferença de potencial não vai haver corrente elétrica, que é constituída pelo movimento dos elétrons livres no interior do condutor. Quando esses elétrons livres entram em movimento, começam a colidir entre si e com os átomos do condutor. Quanto maior o número de colisões, maior a dificuldade encontrada pela corrente elétrica em atravessar o condutor. E essa dificuldade de movimento das cargas é que caracteriza a resistência elétrica. Então, a primeira lei de Ohm, a gente vai ver duas, né? Essa é a primeira. A primeira afirma que a corrente elétrica que atravessa um dispositivo qualquer, ou seja, um resistor, né, é sempre diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada a esse dispositivo. Aqui a gente percebe, ó, a corrente elétrica, o I, diretamente proporcional a DDP, né, a diferença de potencial ou a tensão. Imagine um aparelho submetido a uma diferença de potencial em que flui uma corrente elétrica de intensidade I. Como o gráfico da DDP e da corrente seja retilíneo, a resistência do dispositivo independerá da variação da DDP, e esse equipamento será reconhecido como ôhmico. Então,
Os resistores ômicos, se a gente colocar no gráfico, ele vai produzir uma reta, tá? Por quê? Justamente porque a diferença de potencial e a intensidade, né, da corrente são diretamente proporcionais. Então, aqui vai aumentar gradativamente a tensão e a corrente elétrica. Mas os resistores ômicos, eles só funcionam a temperatura constante, tá? Pode ter variação aqui também. Então, aqui a gente tem as curvas características, né, de um resistor que é ômico, sempre vai nos fornecer uma reta, e o resistor não ômico, ele pode assumir, então, diversas formas de gráfico. Duas observações importantes. A gente não pode confundir a primeira lei de Ohm com a definição de resistência. A definição de resistência se aplica aos condutores em geral, não somente aos ômicos. Ela não garante a constância da resistência. E a lei só se aplica a resistores ômicos, aqueles que estão mantidos a temperatura constante. E a segunda observação, mesmo o condutor ômico, quando ele está submetido a grandes variações de temperatura, ele pode apresentar significativas flutuações em suas resistências elétricas. Aqui tem um exemplo que eu coloquei. 3 condutores X, Y e Z foram submetidos a diferentes tensões. E para cada tensão foi medida a respectiva corrente elétrica I, com a finalidade de verificar se o condutor, se eles eram ômicos ou não, né? Então, aqui, ó, o X, quanto ele tem uma corrente de 0,3, a diferença de potencial vai ser 1,5. Se a gente fizer a divisão, né, segundo a fórmula, resistência igual tensão dividido pela corrente elétrica, no resistor ômico, sempre vai dar uma constante, tá? Então, se vocês dividir 1,5 por 0,3, vai dar 5. Se dividir 3 por 0,6, vai dar 5. Se dividir 6 por 1,2, dá 5, e assim por diante. Então, esse aqui, o condutor X, é um resistor ômico. E o Y não é, porque vai variar, tá? A resistência vai ser diferente em cada medição. O condutor Z também é um resistor ômico, porque dividindo 1,5 por 7,5 dá 0,2. Dividindo 3 por 15 dá 0,2. E assim por diante. Então, assim é fácil verificar qual resistor é ômico e qual não é. Já coloquei um exercício da página 264, exercício 31. Vocês têm na apostila de vocês, né? Então, no rio Amazonas, um pescador inexperiente tenta capturar um poraquê, segurando a cabeça do peixe com com uma mão e a cauda com a outra mão. O poraquê é um peixe elétrico, capaz de gerar entre a cabeça e a cauda uma diferença de potencial de até 1.500 volts. Para essa diferença de potencial, a resistência elétrica do corpo humano, medida entre as duas mãos, é de aproximadamente 1.000 ohm. Em geral, 500 miliamperes de corrente contínua passando pelo tórax de uma pessoa são suficientes para provocar fibrilação ventricular e morte por parada cardiorrespiratória. Usando os valores mencionados, calculamos a corrente que passa pelo tórax do pescador com relação à corrente suficiente para provocar fibrilação ventricular. Não é a. Então, vamos colocar os dados aqui. Diferença de potencial, 1.500 volts, ele forneceu. A resistência, 1.000 ohm. A gente vai ter que calcular a corrente para saber se essa corrente vai provocar fibrilação ventricular.
Então, como ele forneceu o valor em miliamperes, o I aqui é minúsculo, tá? Esqueci de mudar. É igual a 0,5 amperes. Só dividir por 1.000 que a gente consegue, que a gente acha, né, a corrente em amperes. Então, agora fazendo, opa, a conta está aqui em cima. Usando a fórmula do URI, né, a gente quer calcular a corrente, então se eu dividir a tensão pela resistência, ou seja, 1.500 por 1.000 vai dar 1,5 amperes. Já são suficientes 0,5 amperes, portanto, esse peixe pode provocar uma fibrilação ventricular e parada cardiorrespiratória. Próximo exercício, 33. Quando as fontes de tensão contínua que alimentam os aparelhos elétricos e eletrônicos são desligadas, elas levam normalmente certo tempo para atingir a tensão de 0 volt. Um estudante interessado em estudar tal fenômeno usa um amperímetro e um relógio para acompanhar o decréscimo da corrente que circula pelo circuito a seguir em função do tempo, após a fonte ser desligada. Um tempo igual a 0 segundos. Quer dizer, a partir do momento que ele começou a contar, né, o tempo era de 0 segundos. Quando os valores de corrente e tempo medidos pelo estudante, pode-se dizer que a diferença de potencial sobre o resistor R é igual a 0,5 kΩ para um tempo de 400 milissegundos. É igual a. Então, a gente vai calcular a tensão novamente. Então, eu coloquei aqui, ó, próximo slide. Então, aqui, o tempo de 0,4 segundos. Na verdade, ele deu em milissegundos, mas a gente transforma, né, para segundos. Então, aqui, a gente está com uma amperagem de 12 miliamperes. Tá? Cada risquinho representa um 2, né? Aqui está o 10, mais um risquinho, então, 12. Então, jogando na fórmula, na verdade, o amperímetro faz a leitura em miliamperes, né? Que a gente tem que dividir por 1.000 para achar em amperes, para ficar tudo né, na grandeza, na unidade padrão. Então, vai dar 0,012 amperes. E a resistência também está em quilo-ohm, tem que transformar para ohm, portanto, 0,5 divididos por 1.000 vai dar 500 ohm. Portanto, jogando na fórmula do URI, a gente tem 500, que é a resistência, né? Multiplicado pela amperagem, pela corrente, na verdade, 0,012, portanto, obtemos 6 volts. Mais um exercício concluído, e eu vou fazer mais um que espero que vocês consigam ler, mas tem na apostila, agora não lembro o número, também sobre o poraquê. Então, o poraquê é um peixe elétrico que vive nas águas amazônicas. Ele é capaz de produzir descargas elétricas elevadas pela ação de células musculares chamadas eletrócitos. Cada eletrócito pode gerar uma diferença de potencial de cerca de 0,14 volts. Um poraquê adulto possui milhares dessas células, dispostas em série, que podem, por exemplo, ativar-se quando o peixe se encontra em perigo ou deseja atacar uma presa. A corrente elétrica que atravessa o corpo de um ser humano pode causar diferentes danos biológicos. Então, esse exercício é muito parecido com o outro, né? Dependendo da sua intensidade e da região que ela atinge. A tabela indica alguns desses danos em função da intensidade da corrente elétrica. Então, até 10 miliamperes, apenas um formigamento.
de 10 miliamperes até 20, contrações musculares, de 20 até 100 miliamperes já tem convulsão e parada respiratória, de 100 miliamperes até 3 amperes, fibrilação ventricular, né, no coração, e acima de 3 pode ocorrer a parada cardíaca e queimaduras graves. Então, considere um poraquê aqui. Agora vem os dados. Com cerca de 8 mil eletrócitos, produz uma descarga elétrica sobre o corpo de uma pessoa. Então, a gente vai ter que multiplicar 8 mil por 0,14, porque cada eletrócito gera uma diferença de potencial de 0,14. Como eles estão considerando 8 mil, a gente faz a multiplicação. Sabendo que a resistência elétrica da região atingida pela descarga, né, no corpo humano é de 6.000 ohm, de acordo com a tabela, após o choque, essa pessoa sofreria. Então, como o enunciado diz, cada eletrócito pode gerar uma diferença de potencial de 0,14. Logo, 8 mil vezes 0,14 dá 1.120 volts. Então, esse é o valor que a gente vai usar na fórmula. A região atingida pela descarga possui uma resistência de 6.000. Portanto, jogando na fórmula do URI, né, para descobrir a corrente, o R passa dividindo, portanto, a gente vai dividir a tensão, ou a diferença de potencial, 1.120 por 6.000, portanto, a gente vai obter 0,187 amperes, que em miliamperes, agora multiplicando por 1.000, né, vai dar 187 miliamperes. Então, se a gente, vai dar aqui de 100 miliamperes até 3 amperes, vai ocorrer fibrilação ventricular. Então, é isso, a aula de hoje foi isso. Encerrando o compartilhamento, encerrando a gravação, muito obrigada.